Entrevista com Maíra Brunrick, idealizadora do Museu das Memórias Impossíveis. Na sequência, passeio de canoa no Rio Xingu antes da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Eu estou aqui com Maíra Brunrick, psicóloga, psicanalista e uma das criadoras, ou a criadora, do Museu das Memórias Impossíveis. Que museu é esse, Maíra? Então, deixa eu tentar explicar, né? Acho que vamos começar pelo nome, né? Museu das Memórias Impossíveis é com IN, né? O Impossíveis é com IN, e porque a gente queria marcar o inconsciente, o indizível, o in-out, uma coisa assim de as memórias subterrâneas que ficam numa sociedade, né? Esse é um conceito, memórias subterrâneas da museologia. E a ideia era fazer foi uma invencionice, né? Assim, esse museu, ele fica entre o campo da psicanálise e entre o campo da museologia, e talvez em nenhum deles, ou nos dois, não sei, mas a gente está criando, eu e muitos outros. E é um museu virtual, não é isso? Um museu virtual. E a ideia seria uma psicanálise intervenção, um museu intervenção no campo social, no espaço público, um museu que questionasse as amarras do espaço público. Por que tem uns que são matáveis, outros que não? Quem tem mais um suposto valor na sociedade? Quem não tem nenhum? Por quê? O que isso diz de nós? Qual a nossa responsabilidade sobre isso? E isso, então, a gente está falando do campo da violência de Estado, né? Então, no nosso museu, nós temos, no momento, 2 exposições prontas, né? Uma é Belo Monte, Violência e Etnocídio. É uma exposição testemunho, porque foi a partir de uma canoada que eu fiz, que foi feita pelo Instituto Socioambiental, o ISA. A gente percorreu 100 quilômetros de canoa, um pouco antes de o Xingu parte do Xingu virar um lago, para virar a hidrelétrica. E nós vamos pôr aqui o link do museu para as pessoas que quiserem ver e ler as exposições, e vamos pedir para o ISA uma autorização para exibir também este vídeo da canoagem, da canoada, que você lá está, inclusive, entre outras. Isso. E foi uma experiência impressionante, porque o primeiro dia de canoada, eu estava num dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida, no meio do Xingu, no meio da Amazônia, e tudo aquilo que eu vi naquele primeiro dia ia ser destruído. Tudo. Todas as árvores, tudo. Então, tinha uma parte, tem uma cena insólita que eu gosto de contar para as pessoas para entenderem o horror que era aquilo, que a floresta estava pegando fogo, árvores enormes, gigantescas, pegando fogo. E tinha pessoas tomando banho de rio, né, e tomando cerveja na praia, e aquela floresta toda pegando fogo atrás. E aquela cena me marcou profundamente, porque como assim tu tá tomando banho de rio, tomando cerveja com a família, com os amigos, e tem uma floresta pegando fogo? E a indiferença que tinha naquela cena era porque tudo aquilo já ia ser destruído, já estava morto, né? Aquelas árvores iam ser alagadas. E eles não iam mais poder tomar cerveja naquele local. Não. E então tinha foi uma experiência, essa cena para mim marca muito essa experiência, e tem muitas outras também, e ao longo dessa canoada eu fui conversando com as pessoas que estavam lá, indígenas, que eram os nossos guias, ribeirinhos, e fui anotando, escrevendo os textos, já pensando no museu, que ainda não tinha nascido, ele só nasceu esse ano, né, 2021, mas ele existe na fantasia, em sonho, desde 2013, então demorou todo esse tempo para ele virar realidade, se materializar. E essa canoada foi feita em 2015, então eu estava recolhendo esse material
apostando nesse museu, nessas Memórias Impossíveis. Acho que também não tinha nem esse nome ainda, né? Esse nome foi uma inspiração genial do Edson Souza, que é o outro coordenador Que nós do... ouvimos há pouco, que lançou o livro Imaginar o Amanhã junto com Abrão, né? Isso. Tem uma museóloga também, não tem? A Sônia, Tem se não me a engano. Priscila Chagas. Que trabalhos você já tem do ponto de vista de vídeo neste museu que a gente irá exibir? De vídeos, testemunhos, né? Multimídia, né? Mas Uhum. essas duas exposições estão prontas com esses testemunhos, com muitas fotos. As fotos dessa exposição de Belo Monte foi feita pelo Lilo Clareto, que é um fotógrafo genial que faleceu esse ano de Covid. Então a gente também fez uma homenagem para ele no lançamento. E a outra exposição é Infinitas Repetições, que é uma exposição completamente diferente dessa que eu falei agora há pouco, que é sobre um homem que dobra. Ele passa a vida dobrando, e ele dobra como ninguém. As dobraduras dele são como se ele voltasse, pega um jornal do lixo, ele dobra e parece que veio de uma gráfica, e empilha, né? Que encontra uma terapeuta ocupacional, a Márcia Sotile, e que Uhum. acolhe por décadas esse trabalho dele, né? Que antes só ia pro lixo. E disso vocês fizeram também um vídeo, né? Esse vídeo tem 2 vídeos na exposição. Esses 2 vídeos foram feitos pela Márcia na época que ela trabalhava com ele, com o seu Ademir. É muito bonito porque ela começava a receber, é infinito, né? Ele passa a vida dobrando, que também por que que a gente coloca isso, né, no museu? Por que que a gente dá espaço para isso? Porque é pela delicadeza do trabalho da Márcia, mas também para lembrar que essas pessoas que vivem muito diferente, que têm uma vida muito diferente, que têm uma existência diferente, Elas e para vivem. dar, elas vivem, e para mostrar a beleza dessas outras formas de vida, né, e de respeitar, acabar com esse estigma da loucura, do que é normal, o que é anormal, para questionar isso, né, por que que essas pessoas, são muitos, né, então deixa eu voltar para outra questão, então, né, porque Belo Monte, que fala de remoção forçada, o Infinitas Repetições, que fala desses modos de existência diferentes, eles representam muitas outras pessoas também, né? A gente então parte do individual e vai para um coletivo. Eles representam muitas outras pessoas e também é um museu aberto para receber esses outros materiais, essas outras formas. Tem muitas outras exposições, né, que eu acho que a gente está trabalhando ao mesmo tempo. Também tem muitas de remoção, tem a ditadura militar. Estou fazendo muitas entrevistas com pessoas que foram afetadas na ditadura. Tem uma A, já pronta da Maria Helena, da Helena, né? Da Helena. Uhum. Tem Helena um Doria. trecho, tem um trecho no YouTube da entrevista. A entrevista é bem maior. Uhum. Tem outras, e tudo isso parte de um trabalho que a Associação Psicanalítica, né, que hospeda o museu, que dá suporte ao museu, sempre deu, e o Instituto Apoa, que trabalhou com o projeto Clínicas do Testemunho, que atendia afetados da ditadura militar. Sempre Fala. que sempre que vocês forem postando, a gente irá publicando, na medida do possível, esses testemunhos. Começaremos, inclusive, nessa primeira leva com o testemunho da Helena, a parte do testemunho que já está em vídeo, né? E tem trabalhos também do Axute, Isso. numa coisa que ele tinha trabalhado 25 anos antes, que era acho que é o primeiro projeto de recolhimento de lixo de uma maneira racional, se eu não me engano, isso é em Porto Alegre, não é isso? Isso, essa história é muito legal, porque a gente ia fazer uma exposição com esse trabalho do Axute, né, que foi, acho que, não sei se foi a primeira experiência de reciclagem de lixo no Brasil ou a segunda, que foi lá na Vila Dick, em Porto Alegre. E o Vila Axute, Vila Dick, de quê? e o Axute é um fotógrafo. Um O fotógrafo. Axute é um fotógrafo,
e ele estava fazendo a dissertação dele e foi fotografar Ele, as... ele é antropólogo também, se não me engano, não é isso? Ele é antropólogo e ele criou o conceito de fotoetnografia, né, que é um conceito bem importante. Na antropologia é muito interessante esse conceito. E ele, há 25 anos atrás, ele fotografou essas mulheres na reciclagem de lixo. E foi um encontro bem legal, porque elas ficaram desconfiadas quando ele chegou, né, e disse, nós trabalhamos com lixo, mas nós não somos lixos, né? Nós somos trabalhadoras de, de recicladoras, enfim. E ele disse que não estava lá com esse olhar, que ele estava com outro olhar. E ele cumpriu, né? Ele teve um efeito muito grande para essas pessoas. E ele entregava as fotos, ele fazia muitos retratos e fotos dessas trabalhadoras e entregava, presenteava, e depois ele tirava fotos dessas mulheres. Eu digo mulheres porque a maioria era mulher, se não era quase todas. Ele fotografava elas olhando as fotos. E naquela época não era época, nem existia celular, não, foto era uma coisa cara de ter. Então era uma coisa muito valiosa para essas pessoas. E aí a gente contatou ele para fazer uma exposição do museu. A gente fez foi a única exposição física que nós fizemos no Congresso da Poa, com as fotos do Axute, algumas fotos contando essa história. Mas aí a gente não sabia como fazer, porque não era simplesmente a ideia do museu colocar as fotos e contar o trabalho que ele fez 25 anos atrás. A gente tinha o Museu das Memórias Impossíveis. Qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho de intervenção nesse museu, né? E a nossa intervenção foi com o Axute, né? Foi muito interessante que daqui a pouco a gente estava conversando, as nossas conversas são infinitas, às vezes a gente encontra 10 vezes a pessoa antes de descobrir o que a gente vai fazer, e conversa, e conversa, e conversa, e conversa, a gente não sabe, a pessoa começa a ficar, mas o que vocês vão fazer? Não sabemos, ainda não deu clique. E conversa, e daqui a pouco ele diz, vocês sabem que recebi uma mensagem uns 4 anos atrás, uma moça, que eu fotografei lá na Vila Dick, quando ela tinha 1 ano, e ela disse assim, você tem a minha história, porque o livro da tua dissertação tem todos os meus familiares, então é o meu álbum de família. Daí a gente, tá aí, descobrimos. E Agora vocês é aí que voltaram nós lá e vamos. filmaram. Voltamos lá, reconhecemos a Jennifer, que é essa moça. O Axute não tinha percebido o valor que tinha aquela mensagem, o que foi impressionante também. E é esse vídeo que nós vamos ver aqui nessa sequência de vídeos de vocês. Isso. Aí o Pedro Isaías, que é o nosso documentarista, ele fez um teaser super legal desse encontro. E aí a gente começou a tirar foto de dentro da foto de 25 anos depois, né? Então tem uma foto que é muito legal, duas crianças com as próprias fotos, e depois a gente encontrou era um casal de irmãos, olhando a foto deles criança, né, nesse momento. Foi muito, muito legal esse encontro. Isso está na galeria de fotos, né? Não está no filme, não. A gente não lançou essa exposição ainda. E esse encontro foi muito importante, né? E daí a gente viu também a importância do Axute na vila, né? Que ele nunca foi esquecido. E a primeira casa que a gente entrou, a única casa que a gente entrou, porque depois a gente foi num outro lugar, tinha uma foto do Axute na sala com destaque, né? Porque era uma foto do casal, do dono da casa com a esposa que já tinha falecido. Então foi muito. Eu tirei daí uma foto do Axute com a foto dele e esse senhor, que também está muito legal. Muito Muito bacana. simbólico do Museu das Causas Impossíveis, né? Museu das Memórias Impossíveis. As Memórias Impossíveis, O Tato foi Palha é legal, bacana. hein? Museu das Causas Impossíveis. É o eterno retorno. Mas para explicar bem a intervenção no museu, eu gosto de contar uma história, que é por que é um museu intervenção, né? Esse exemplo fica bom, mas para mim tem um outro que é muito caro para mim, que é há muitos anos atrás, isso antes do museu, eu trabalhei no jornal Boca de Rua, fiz um estágio de psicologia lá, e conheci uma menina que se chamava Maíra Jaqueline, ela na época tinha 14 anos, por aí. E essa menina,
um dia ela pegou o gravador das jornalistas que trabalhavam no Boca de Rua e falou com o gravador, fez um testemunho, né, das questões que estavam atravessando ela naquele momento. E essa gravação foi encontrada muito tempo depois. Essa gravação está no museu, não está disponível Eu ainda. também? Então, essa menina, ela falou com o gravador, né, disse que tinha muito medo de morrer. E, de fato, 2 anos depois ela veio a falecer, com 16 anos. Uma vida muito difícil, muito doída. E quando eu fui fazer, estamos trabalhando nessa exposição. Quando eu fui falar com a mãe dela, fui procurar a mãe dela para pedir autorização para conversar sobre a filha. E aí eu fiquei 3 meses atrás da Denise, a mãe dela, para pedir autorização para conversar. E aí quando eu encontrei ela, encontrei na rua por acaso, eu olhei para ela e pensei assim, agora o que eu falo, né? Como é que eu falo por uma mãe que eu quero falar sobre a filha dela que morreu com 16 anos? Bom, e aí, né? Como é que começa essa conversa? Aí travei. Mas aí a coisa foi, eu encontrei com ela várias vezes e teve um efeito muito interessante nessa mãe, apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, de falar da filha, contar as histórias. Ela contava histórias muito bonitas da filha também. Ela começou a aparecer toda arrumada para conversar comigo, de batom. É uma moradora de rua. Ela nunca esteve assim antes. Toda arrumada, de banho tomado. Estava muito diferente dos outros encontros que eu tive com ela. Você E gravou aí isso? seria legal, mas eu fiz tudo em texto. Mas é que Ah, sempre tem esses restos, né, do museu que não aparecem. Por isso que eu gosto de contar essa história. claro. Isso virou texto, isso está escrito. Mas eu gosto de contar porque sempre tem esses detalhes que são o que seria o invisível do museu e que acaba aparecendo nos textos ou quando dá em vídeo, porque é o principal. Essa mulher, ela nunca viu, ou nunca, ela morreu, ela também morreu de Covid esse ano, então ela não chegou a ver esse trabalho publicado, mas teve um efeito nela antes do trabalho com ela, o que me dá um alívio, né? Fiquei muito triste de não ter, além triste pela morte dela, que não, morte prematura, morte por genocídio, né? Mas por ela não ter visto, mas ao mesmo tempo eu me lembro, não, mas ela teve um efeito para ela ter conversado. Não é uma resolução, não é uma cura, não é resolver a vida, não é isso. Mas teve uma dignificação, um olhar para aquela filha que na sociedade é só mais uma moradora de rua que não serve para nada, que só está ali enchendo o saco, que incomoda e que ninguém quer ver. Os invisíveis, Os invisíveis, os matáveis, né? os matáveis. Então, essa é a intervenção do museu, uma delas. Então, aquela pergunta é quem estão envolvidos a princípio, porque isso vai se ampliando, imagino, né? Uhum. Nesse museu, na criação desse museu, na Bom, manutenção desse. tudo tem uma história, né? Então, deixa eu começar. Eu posso dizer um monte de nome aqui que não vai servir para nada, né? Acho melhor contar a história. Acho que toda a ideia nasceu em 2013. Estávamos eu e o André Costa, que é meu marido e colega de trabalho, a gente estava visitando um museu da imigração francesa. Acho que é esse o nome, não sei se estou falando todo o nome certinho. E teve um encontro, era um museu muito bonito, assim, que contava, através de objetos, se contava a história de alguém. E o que mais me marcou naquele encontro foi uma colcha, dessas colchas bem fininhas que tem de praia, assim, que dá aquele friozinho de noite, assim, rola. Estava exposta e contava que uma mãe na África, não me lembro o país, soube que o filho dela ia para a França fugindo de algum conflito, de alguma guerra,
e sabia que a França era um país muito frio, e aí ela encontrou a colcha mais quente, que ela sabia que era aquela colcha. Eu acho comovente isso, porque, né, quem conhece o frio europeu sabe que aquilo não vai servir nem para Nada. primavera, para nada, mas é linda aquela colcha. Então ela queria aquecer o filho, cuidar do filho, e mandou aquela colcha para ir com o filho para cuidar do filho, né? Uma colcha de amor, estava aquecendo de amor e não do frio, né? E aí conta, e aquilo me comoveu muito, e muitas outras histórias, uma exposição incrível. E eu saí desse museu e disse para o André, eu vou fazer um museu lá no Brasil. E ele, tá bom. Não tem nada a ver com museu, tu é psicanalista, tu não é museólogo, não sabe nada de museologia. Ele disse, eu vou fazer. E aí comecei a escrever um projeto para mim, tentei em vários lugares e as pessoas não... Tentei na ONG que faz o Boca de Rua, a ONG Alice, e eles disseram, a gente não tem perna para fazer isso, não tem como. E aí o André sugeriu, por que não a APOA, né? A associação Muito que bom. nós fazemos parte. Aí eu propus e tive sorte, né? Porque também dentro de uma instituição tu tem que encontrar as pessoas certas para receberem as ideias. Eu encontrei o Jaime Betts e a Ana Costa, e eles super apoiaram a ideia dentro da instituição. E aí começou, né? Todo um trabalho de convencimento, né, também de explicar, e também explicar, era difícil de explicar, porque a gente não sabia explicar muito bem o que era aquilo, Claro. porque era uma criação, então tinha que ter uma aposta antecipada de que aquilo ia dar certo, e só deu certo porque existiu essa aposta antecipada de uma coisa que podia ter dado em nada. Mas não era impossível. E aí, uns 4 anos depois, eu acho que foi ideia da Ana Costa, ela disse, eu acho que o Edson tem que participar desse projeto, acho que tem tudo a ver, e aí o Edson sempre chegava sutilmente, E aí, de como é que tá? lado, e sempre com ideias muito cirúrgicas, principalmente esse nome, assim, parece que esse nome deu Impossíveis, né, Ele é brilhante. e o com N. Esse foi o pulo do gato que fez toda a diferença. Tinha que ter o nome certo. E quando ele falou, quando a gente chegou nesse nome, era por aí mesmo, que fez a diferença. E muitos se agregaram a nós, pessoas que queriam fazer resistência. E, e por um lado, ele só nasceu em 2021 oficialmente, mas ele também nasceu no lugar, na hora certa, porque em 2013, no Brasil não se dava, 2014 ali, essa ideia não colava muito bem nas pessoas. As De pessoas não jeito nenhum. entendiam a De jeito importância de nenhum. memória. Nada. E aí veio, né? Estávamos num pico da destruição em alta. E agora as pessoas entenderam que a memória é o fundamento, né? São os nossos fundamentos, a gente não pode esquecer, porque se a gente esquece, a gente repete isso no âmbito individual e no âmbito coletivo. Eu só não quero esquecer de falar da museóloga Priscila Chagas, que também foi absolutamente fundamental nesse processo. Quando a gente encontrou ela, tudo mudou. Que a gente perguntou, mas Priscila, isso é um museu? Essa ideia, isso que a gente faz é um museu? Ela disse, é sim. E ela tinha uma ideia ampliada de museu, uma ideia que é um museu que não era os de antigamente, né? Os museus que preservavam só as memórias dos reis, dos poderosos, do discurso estabelecido, da memória oficial, da memória que se quer produzir num país. Mesmo o Brasil, né, a memória, essa ideia de brasileiro, ela foi criada num concurso. Qual a ideia? A ideia do que era um Brasil, fizeram um concurso, eu não sei dizer, não quero falar bobagem em datas, mas isso Não, tem mas é um texto verdade. da Lilia Schwartz, que ela conta essa história, né, que é um concurso. Ô Maíra, se conseguem esconder, por exemplo, o Lula
sendo recepcionado por chefes de Estado na Europa, o que dirá os invisíveis, invisibilíssimos e os matáveis? É fácil, sempre foi, né? E essa é a resistência. Então, quando mudou tudo, depois do golpe de 2016, né, depois as pessoas começaram a se aproximar muito do museu com a ideia de fazer resistência, né, porque, como se faz resistência? A gente tem que fazer resistência com as nossas profissões, com o que a gente sabe fazer, não é todo mundo que vai fazer resistência do mesmo jeito. Resistência com as existências. Exatamente. E aí cresceu, tenho que muito agradecer a APOA, ao Instituto APOA, as pessoas. Então foi uma ideia que deu muito certo, não no sentido de que tem número de likes, números de visualizações, mas é porque a gente está fazendo a nossa inscrição, a gente vai no nosso tempo, nós somos muito lentos, porque, como eu te disse, né, às vezes a gente demora milhares de encontros para descobrir como é que faz. As pessoas, às vezes, isso não vai dar em lugar nenhum, mas dá, a gente chega lá. E eu queria te pedir que sempre que você for tendo coisas que estão prontas, você vai nos avisando, porque a gente se torna um parceiro. Sempre que vocês forem subindo coisas, a gente também vai exibindo as coisas. Te agradeço muito, Bob, muito mesmo. São essas redes, essas parcerias que vão nos manter resistindo e existindo, porque senão nós vamos cair nesse vórtice, sei lá o que é isso que a gente está vivendo. O vórtice é a palavra certa. Muitíssimo obrigado, Maíra. O contrato que autoriza a construção da hidrelétrica de Belo Monte foi assinado hoje em Brasília. A obra é a maior do PAC e começa a sair do papel depois de muita polêmica. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica disse hoje que vai convocar uma reunião para quinta-feira com o objetivo de aprovar o edital de licitação da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Mais de 20.000 funcionários se revezam dia e noite para concluir em 5 anos o maior projeto de engenharia em andamento aqui no Brasil. A construção da usina de Belo Monte está transformando o interior do Pará. 11 cidades serão afetadas pelo surgimento da 4ª maior hidrelétrica do planeta. No Pará, os índios que ocupam um dos canteiros da usina hidrelétrica de Belo Monte, eles exigem a suspensão de todos os empreendimentos hidrelétricos na Amazônia, até que o processo de consulta prévia aos povos tradicionais, previsto pela Organização Internacional do Trabalho, seja regulamentado. Viva a nossa luta! Não tem nada! Pessoal, todo mundo pronto então? Xingu vivo! Beleza! Xingu vivo! Para sempre! A gente tá na canoada, Bye Bye Xingu, experienciando a volta grande do Xingu e os impactos que Belo Monte está causando nessa região, principalmente sobre a vida de índios, ribeirinhos, extrativistas que viviam e que ainda vivem nessa região. A canoada é um momento muito importante para que pessoas de diferentes lugares possam compreender, né, qual é a realidade da região da Volta Grande, o que vai mudar e como é que o fechamento da barragem de Belo Monte vai afetar aquelas comunidades daquela região.
O povo Juruna é um povo muito guerreiro, os Arara também. Eles vivem há séculos, né, em situações de risco, de pressão, sobreviveram até hoje. E mesmo as piores mudanças que podem acontecer vão ser mudanças com as quais eles vão ter que se adaptar. Então é fundamental que hoje a gente reconheça a realidade da região e procure trabalhar para garantir as melhores condições de vida para essa comunidade. Bom, essa praia era no maior, né? Com a inundação do Belo Monte, né? Toda essa praia aqui tem um 1,5 km mais ou menos de extensão, ela vai ser inundada nessas ilhas. Então, o pessoal tamirense que sempre se aproveita, né, para vir desfrutar das belezas, das praias, isso aqui tudo vai acabar, né? Daqui uns 2 anos, 3 anos, está previsto para a obra começar a gerar 100% em 2019. Essas praias, essas ilhas aqui perto da cidade, tudo vai ser inundado. Diminuiu, a pescada diminuiu, o tucunaré diminuiu e várias outras espécies diminuiu. Depois que Belo Monte foi instalado na nossa região, já mudou muita coisa, né? A questão do peixe ornamentais, que era de onde a gente tirava nosso sustento, né? Hoje a gente não está pescando mais porque aqui o pessoal não quer mais comprar o peixe dessa região porque eles estão doentes, né? Está caindo rabo. Então já foi um impacto muito grande. E eu espero que haja assim um consenso, que haja assim uma mobilização de humanismo, de sentimento de pessoas, poxa, é o meu semelhante, nós somos seres humanos também. Nós não somos bichos do mato, somos seres humanos, né? Eu não gosto nem muito de falar nisso, que já me dá vontade até de chorar pensando só isso mesmo. Nacional posicionado ali, é isso? A gente está exatamente na barragem principal de Belo Monte, no sítio Pimental. E a barragem interrompeu o rio Xingu e não é possível mais passar de um lado para o outro do rio, a não ser por esse sistema horrível. O Brasil vem tentando se consagrar internacionalmente como o país das energias limpas. E a hidroeletricidade, claro, é o principal componente dessas energias supostamente limpas. Acontece que essas energias, sobretudo quando elas são geradas na Amazônia, elas não são limpas. Os impactos que elas geram na vida local são terrivelmente desastrosos. O principal impacto que Belo Monte até o momento trouxe para nós foi de ter tirado a gente da nossa vida que a gente tinha antes, né? Para mim, a justiça só é para quem não precisa. Quem realmente precisa, a justiça se afasta. O rico não precisa procurar justiça, a justiça procura ele. E o pobre, quando procura justiça, é punido por conta disso. Foi isso que aconteceu comigo. Por eu procurar justiça, meu barraco foi queimado. E os meus pertences.
vir para cá, assim, é um sonho bem realizado, assim mesmo, de conhecer a realidade do Xingu, de conhecer a realidade social das pessoas aqui, né? Dos indígenas, dos ribeirinhos, poder viver com eles um pouquinho desse tempo. E mesmo que seja curto, eu acho que é bem importante assim, para a gente ter uma ideia do que é a natureza, do que a gente está falando quando a gente fala de natureza e da espécie humana mesmo, né? Então, a gente saiu aqui de Altamira, passamos esse grande lago com banzeiro, onde depois seguimos reto, chegamos até na barragem, passamos o mecanismo de transposição e dormimos aqui na Ilha do Caju. Aí, no segundo dia, descemos da Ilha do Caju, passamos todas as cachoeiras e pedrais e dormimos aqui, onde nós estamos agora, numa praia entre as aldeias Muratu e Paquissamba. A questão principal de Belo Monte não é energia, a questão principal de Belo Monte é simplesmente fazer uma grande obra e quanto maior for essa obra, melhor. Então aqui tem um interesse muito maior das construtoras do que da geração de energia do país. Nos últimos 20 anos, o desenvolvimento da energia eólica, da energia solar e da energia gerada pela biomassa, ou seja, o que os especialistas consideram energias renováveis modernos, foi exponencial. Não é um crescimento pouco a pouco, é um crescimento exponencial. Isso já se manifesta em vários países, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos. No nosso caso, nós teríamos condições científicas, empresariais e técnicas para levar adiante essas energias. Mas a opção estratégica dos nossos governos tem sido sistematicamente a de privilegiar a energia gerada a partir da hidroeletricidade, e o Brasil hoje está na retaguarda global da inovação, naquilo que mais interessa a inovação hoje, que é a inovação na área de energia. Difícil ter outro lugar no mundo hoje que mais se assemelha ao Brasil, nessa possibilidade de ter um sistema realmente baseado em energias renováveis ou energias não fósseis, e que tem essas duas características, ser estável e ao mesmo tempo ter uma grande quantidade das energias chamadas energias modernas. What everybody writes about, but you never can really imagine it until you see it, right? The river is not water, it's a place people live, and it's the road they take to see their friends and their family, and it's the place they work, and it's the place they trade, and it's leaving. I've never been in Brazil and I've never experienced the Amazon, only in my dreams, and to be coming down river, immersed within this beautiful context and immersed within one of the saddest stories I've ever heard, is really difficult to know, to really experience the people and the problem, you know, and how it's going to affect not only the social organization of people here, but the organization of nature. This energy now with these people here is pretty touching, and I hope if this dam can't be stopped from operating, the next one will be, and if not that one, the next. But at least there's a lot of energy and optimism in the people here, and I hope there's a legacy that preserves the livelihood for the indigenous people of the Xingu.
Precisamos trabalhar no monitoramento da qualidade da água, no monitoramento da quantidade da água, aprofundar o entendimento da dinâmica do que vai acontecer na Volta Grande do Xingu após o fechamento da barragem. Precisamos assegurar os direitos dessas comunidades e de todos aqueles que foram afetados pelas mudanças da barragem de Belo Monte e buscar novas alternativas econômicas para que essas comunidades possam, de fato, manter o seu bem viver, né, manter o seu habitat, o seu lugar de vida, sem que Belo Monte se sobreponha a elas ainda mais.